pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do De Casa Pensada. Eu sou Flávia Amorim. Eu sou Marcelo Marcolino. Eu sou Renata Melendes. E nós somos 3 arquitetos que estão aqui para falar sobre arquitetura, mas de um jeito bem descontraído e sério, porque são 20 anos de experiência e amizade aqui trocando ideia. A ideia é mostrar como a arquitetura está entranhada na nossa vida, em lugares onde a gente nem percebe que ela pode influenciar tanto, né? E através das nossas experiências com clientes também, a gente vai tentar levar até vocês o melhor modo de viver. Gente, queria que hoje a gente conversasse sobre um tema que a gente já falou nos outros episódios, mas que eu acho que a gente pode aprofundar. Vamos. É sobre como o espaço e a arquitetura podem ser geradores de conflitos ou pacificadores, quando bem utilizados. Não tem espaço que faz a gente se bater, que faz a gente criar confusão dentro de casa, especialmente dentro de casa, né? Onde a gente tem convívio. Especialmente casa pensada, eu acho que nesse caso a casa pensada pode te ajudar a ter esses conflitos. Em todas as escalas a gente tem, né, esse tipo de preocupação, seja numa escala maior ou como vocês... Lugares de trabalho também, né? Exato. Se não tiver muito bem pensadinho, você tá ali arrumando treta com seu colega e às vezes pode ser o espaço que te faz criar conflito. Lembrei de uma história agora que eu passei. Eu fui num casamento há uns anos atrás de uns amigos meus e tinha assim uma caixinha de dicas para os noivos. Então você tinha que deixar uma dica para o bom casamento. Ah, bonitinho. E eu, como arquiteta, escrevi que uma boa dica para um casamento duradouro são banheiros separados. E eu acho fantástico porque é o que funciona para mim. Então se você tem um apartamento que tem uma suíte e um banheiro social, um é de um do casal, o outro é do outro do casal. Gente, não mistura banheiro. Que eu tenho, hoje em dia que eu tenho filhos e que eles invadiram o meu espacinho. Eu tô assim. Mas é isso, às vezes a gente acha que são questões pessoais, mas às vezes uma solução dentro de casa, seja ela numa escala maior, como eu falei, ou uma simples modificação, pode fazer com que a gente evite conflitos. Vocês acham que o cômodo mais problemático é qual? É banheiro mesmo? Pra mim é banheiro. Mas tem vários outros conflitos em casa que eu acho que a gente pode dar uma O que você acha que é o cômodo problema? Acho que todos. Se a pessoa for problemática... Não, mas se é o problema gente, do casamento, não é o problema da arquitetura, acho que a gente pode desenvolver o banheiro. Realmente um ponto de... Eu penso assim, clássico de casal, conflito de casal... De manhã, 7 horas da manhã. É sempre banheiro, desde a pasta de dente, mas é o espaço mesmo, né? É essa convivência de mesmos horários num espaço tão pequeno e que demanda tanta privacidade, eu acho que é o ponto que deixa os dois irritados e acaba gerando conflito. Eu acho que banheiro é campeão. Banheiro sim. Eu acho que da maneira que está hoje no meu apartamento, geram problemas. Não é aquela questão de assim, que a gente conversa muito com o cliente. Pia pequena, pia grande. 2 cubas, 1 cuba. Armários separados, produtos separados. Eu acho que assim, você tendo só um banheiro, a gente consegue resolver um pouco, parcialmente, essa questão da organização, separando armários de quem está frequentando aquele banheiro, né? Então, ter uma porta para cada filho na parte de baixo, ter um armário farmacinha com a parte dos produtos de limpeza de pele, de skincare da mulher, a maquiagem numa porta e do parceiro em outra porta. Isso são coisas que já dá pra gente associar. Eu já sei, assim, como 20 anos trabalhando aqui junto, que a Renata prefere um bancadão. Eu gosto de bancada. E 1 cuba. Também. Você também? Também. Eu gosto de 2 cubas. Não, são 2 problemas. Não, mas aí vira o problema dele, aquela cuba é dele, ele faz do jeito que ele quiser. Eu falo, amor, é sua inteira, toma. Mas pra mim, funciona ter a minha cuba, porque eu tenho esse negócio de lava o rosto, lava a mão, gosto da minha, não gosto de chegar na minha e tá tudo molhado em volta. Tem que arrumar pra... Arrumar pra me arrumar. Não, eu tenho muita agonia disso. Acho um luxo, assim. Não tenho demanda de 2 cubas, mas porque eu acho que nunca precisei, no mesmo horário, os dois quererem usar a pia. Não é esse o conflito. Talvez mais de me incomodar com o jeito que usa, mas eu acho que nem isso. Eu prefiro um espaço mesmo pra me organizar, eu acho. Eu tô lembrando aqui também que eu vivi um clássico, talvez vocês também tenham passado por isso, de dividir quarto com irmãos, na infância, na adolescência. É verdade. Eu tava pensando só em casal mesmo, mas de fato é muito anterior. Eu tive, dividi, e eu sou defensora. Eu acho que tem que
que irmãos têm que dividir quarto um período, é meio didático, né? Você tem que aprender a lidar com os conflitos, não adianta você ficar blindando criança de conflito, não, porque cresce porque na tudo vida achando adulta, que é... a chance de você ter que compartilhar espaço é muito grande. Sempre, então, né, gente? Sociedade. Por outro lado, também, coitado da criança que nunca teve espaço sozinha, né? Vai ter espaço sozinho, mas não no quarto. Na hora de dormir, vai compartilhar, acho né? importante. Do início da vida até o final, né? Você vê, né? Só de pensar de dividir quarto, a gente já pensa que vai ter conflito, né? Exato. Que vai ter briga de irmão. Eu tive muitos conflitos, assim. A televisão era de um, o computador era do outro, e a gente tentava se equacionar ali dentro Tem daquele filme, caos. né? Que o irmão divide o quarto no meio e fala, da linha pra cá é meu, da linha pra lá é seu. Vixe, lá em casa eu já vivo isso. Já tenho que fazer as divisões imaginárias. Ó, isso aqui é o lado do Nuno, esse aqui é o lado do Tito, porque senão dá confusão. Então, mas levando isso para arquitetura, às vezes a arquitetura, ela não é necessariamente um elemento neutro, ela pode contribuir para que a gente sempre. colabore com os conflitos, né, promovendo mais conflitos, ou fazendo com que a gente resolva eles. A gente pode não perceber e não saber identificar, mas neutra a arquitetura não é. Ela tá ali, eu acho isso, né? Piorando ou melhorando a situação. Então vamos falar um pouquinho desse assunto dos quartos, que aí eu pensei no Tito e no Nuno e pensei no que eu fiz lá em casa para que isso funcionasse, e que eu acho que na arquitetura funciona super bem, que é a gente separar funções. Uhum. Então, colocar assim, o quarto dos meninos hoje, eles poderiam ter um quarto para um quarto para o outro. E foi assim, no inicinho da vida, quando um era muito criança, para chorar e não acordar o outro, eles ficavam separados, bebezinhos. E eles têm uma idade muito próxima. Então, eu trouxe os dois para um quarto, e nesse quarto coloquei só os dormitórios. É um quarto lúdico, é legal, mas tem as duas camas, tem estante de um em cima, estante do outro lado, a mesinha de cabeceira de um, a mesinha de cabeceira do outro, e é isso que eu falei, eu tenho uma linha imaginária que eu falo, esse lado é todo do Nuno, esse lado é todo do Tito, e a mesma coisa aconteceu com o armário deles. São duas portas do Tito, duas portas do Nuno, cada um do seu lado do quarto, para ninguém se meter na vida do outro. E aí faço assim, uns elementos arquitetônicos que fazem essa junção imaginária. Então, lá no fundo eu tenho um arco só de tinta amarelo, que você entende que aquilo é um quarto só, mas cada lateral do quarto tem a sua personalidade, falando um pouco de cada filho. Legal. Tem as coisinhas deles. Isso. Eu lembro, eu dividi quarto com a minha irmã minha vida inteira. Ela só saiu de casa pra casar, já adulta. E eu lembro que os nossos principais conflitos eram no closet. Nosso armário, assim, a gente não tinha um armário só, mas eram duas meninas, depois duas adultas, compartilhando. A gente tem idades parecidas, sempre vestimos muito parecido também, então a gente compartilhava muito tudo, embora eu sabia que aquela blusa foi eu comprei, aquela calça, a gente tinha um combinado que eu adorava, que era assim, quem comprou tem o direito de estrear, que é de usar primeiro. Poxa, é o mínimo, né? E a partir daí, era meio de ninguém. Entendeu? Comprou, botou no armário, usou a primeira vez, já não era de ninguém. Mas isso dava muita treta. Nossa. Porque personalidades diferentes, cuidados diferentes. Então, se eu sabia que eu tinha pagado, eu ainda estava pagando aquela roupa e via ela no chão do banheiro, eu tinha um surto. E vice-versa, tá? Não vou nem botar só culpa na minha irmã linda, não, porque ela vai saber o que eu tô falando. Que não era bem assim. Mas era difícil. E também tinha um lance... Que aí eu já acho que também é arquitetura, mas é espaço e é tempo. A Mari, minha irmã, é nutricionista, muitos já conhecem, famosíssima. Famosíssima. Deixa aí o arroba Mariana Melendes, @nut.mariana Melendes. Maravilhosa. Ela sempre trabalhou na área de saúde, né? Entrou na faculdade de saúde muito cedinho. E saúde é isso, plantão. Começa às 7 da manhã, acorda às 5:30 da manhã. E ela é um ser espaçoso, cheio de energia. Então maravilhosa! Acorda, acende a luz, abre a janela. Pensa, 5:30 da manhã, eu sabendo que eu mesma podia dormir até 7, 7:30, porque minha faculdade começava às 8. E ela já a 6 da manhã. Às 6 da manhã. Eu queria matar Imagina. ela. Então tinha esse Não, mas deixa eu abrir um parênteses aqui, abrir um parênteses. Você nunca acordou com essa pessoa. Ela acorda... Fechada. Ela vai ligando, assim, volume 1, volume 2, volume 3, entendeu? Vai
vai indo. Bom, Então, o que eu encontro com ela sempre depois das 10. Isso, ela já tá no 10 quando você encontra com ela. Sou muito disciplinada. Eu acordo a hora que tem que acordar, levanto. Não fico ali nos 5 minutinhos a mais, não. Mas eu também não quero conversar, não quero... Eu preciso... Quando a gente tá meu carro é álcool, eu preciso esquentar. Quando a gente tá em viagem profissional e tudo, eu já sei, né? A gente já acorda... Deixa dar o tempo dela. Bom dia. Renata vai no banheiro, eu vou, tá? Beleza, não vou misturar as coisas. E eu fico pensando nisso. Aí eu quero ir me arrumar e fazer meu café da manhã. Eu também não quero ficar trombando com ninguém. Eu já penso, né, que em casa também ficar... eu tô na frigideira, o outro quer fazer um ovo. Já vai me irritar no começo do dia. Então vamos pontuando aí. A gente falou de banheiro, falou de closet, agora a Rena falou de cozinha também. Eu tenho um exemplo aqui que eu posso trazer da minha vida profissional, que é um exemplo de clientes que dormiam na sala em prol do filho utilizar um quarto para jogar videogame. Passava a noite na sala? Dormia a noite inteira? Dormiam a noite na sala. Eles tinham um quarto em casa? Tinha. Era um apartamento de 3 quartos e de frente para uma avenida muito movimentada, que gerava muito barulho. Então, eles se incomodavam com aquele quarto barulhento. Isso aqui em Brasília? Aqui em Brasília. Os outros 2 quartos voltados para a área mais silenciosa, só que um era de dormir do filho, o outro era de videogames do filho. Certo. E a rotina do filho é que causava essa espécie de conflito, né? Eles não se conflitavam, mas eles se cansavam dessa... Gente, com certeza. Desse modo de viver. E todos os dias dormir na sala? Exato. E aí, através de modificações simples, eu consegui resgatar a ideia de eles voltarem para o quarto, enfim, combinando, fazendo uma combinação de elementos que absorvessem. Qual foi a solução? A primeira delas... Pro quarto deles ou eles voltaram para um Não, eles voltaram para o quarto deles original, porque era o quarto maior do apartamento, era o quarto suíte, exato. E aí as soluções começaram principalmente a partir da abertura, que era a janela, que se debruçava sobre a avenida. Ali a gente aplicou uma solução acústica, cortinas também com proteção acústica, porque proteção acústica é sempre uma combinação de elementos. E eu acho importante a gente frisar que um tratamento acústico, não necessariamente a gente está falando de um isolamento é acústico, diferente. são coisas diferentes, né? Isolar acusticamente é a gente fazer um tratamento como a gente faz no estúdio. É super desafiador, não é tão simples não. É muito desafiador, né? Não entra barulho, não sai barulho. Mas a gente conseguir baixar o volume do ruído que está incomodando ali dentro é bem possível e a gente consegue isso com o uso de vários materiais. Exato. E às vezes o próprio ruído branco de um aparelho de condicionador de ar ou de algum outro elemento ajuda a anular aquele barulhinho que ainda ficou de resquício do ambiente externo. Do ruído dos outros ambientes cria uma irritabilidade, né? Porque eu acho que o conflito não vem nem do convívio, mas vem daquele nível de irritação que tá todo mundo o tempo inteiro por conta do barulho, né? Sim. E isso que o Marcelo estava falando, que a gente consegue dar alguns poucos tratamentos acústicos. Foram modificações super simples, não envolveram obra civil e promoveram o conforto, né? Que eles dormiam na sala. Na sala, pelo amor de Deus, né? E assim, claro que um tratamento acústico, ele já é uma coisa um pouco mais dispendiosa, não é assim, tranquilo da gente falar, nossa, dá pra você fazer de hoje para amanhã. Dá pra fazer por ser uma obra limpa, né? Colocar uma coisa que a gente adota muito, é colocar uma outra janela em cima da janela que já tá ali, né? Ou às vezes trocar o vidro daquela janela para um vidro acústico, né? Um vidro duplo, que não deixa passar tanto ruído. São interferências um pouco caras até, São caras, mas quando a gente fala assim, você vai colocar uma cortina no seu quarto, e a gente já escolheu uma cortina um pouco mais pesada, que deixa ali um vão de ar, para que não tenha essa propagação do som com tanta facilidade, um tapete que faça a absorção maior. Vai ajudando, né? São coisas que vão ajudando e que nas próprias escolhas a gente pode ir balizando isso para fazer essa ajuda, né? Claro. É importante, esses ruídos, às vezes nem só de avenida, né? Eu acho que tem também o lance dos vizinhos, né? Às vezes dentro do próprio prédio, um vizinho incomodando o outro. É super também. Nessas construções novas, isso é muito recorrente. É verdade, né? Que tem lajes finas, paredes de gesso. E aqui em Brasília a gente tem um bairro inteiro assim. E mesmo eles colocando como a norma de desempenho
como padrão, né? É importante que se siga. Porque tem um mínimo a ser tem seguido, um mínimo, né? mas o mínimo a ser seguido. É muito mínimo. Muito mínimo, é muito mínimo. A gente tem um caso de um cliente que, quando a gente foi à obra no horário do almoço, a gente ficou assustadíssimo, como parecia que a sala do cliente estava dentro do quarto do casal. Assim, a gente escutava toda a televisão, todos os comentários da mesa de almoço, as crianças falando com do os vizinho pais. ou do próprio apartamento? Do vizinho! Ah, tá. Porque é a sala do vizinho, não é do próprio, não. Tá, porque se Porque é do próprio, você ainda controla, né? Do vizinho. E aí a gente conversou com eles. Gente, vocês vão precisar ir no apartamento no horário do almoço, no horário que a gente fez, para vocês entenderem. Porque a gente vai precisar colocar uma parede dupla. A gente precisa fazer um isolamento. Aí, nesse caso, a gente entrar com medidas de isolamento, apesar de não conseguir isolar 100%, mas de criar mais barreira criar ali. uma barreira maior. Mesmo o espaço já estando apertado para a cama deles, a gente precisou tirar ali mais 10 centímetros para conseguir abafar um pouco mais, porque eles não iam ter sossego do quarto deles. Eu só tinha pensado nos conflitos da família, da própria família, mas entre famílias, conflito de condomínio, dá o programa inteiro. Aí né? tem o bar próximo. O bar, tem no comércio. E aqui a gente está falando de exemplos, né, nossos ou de vivências através da nossa profissão, para que vocês entendam aí, mas é sempre importante aquela máxima, que a gente vai ser redundante sempre. De estarem acompanhados sempre de um bom profissional, porque para cada caso a gente tem uma solução que é válida. E uma outra coisa que a gente fala, que eu pensei que era disso que você ia falar, que é importante a gente personalizar cada um dos projetos, né? Da gente entender o uso daquela família, porque quando eu estava falando do meu problema com o banheiro, e logo depois a Renata falou, isso não é um problema que eu tenho porque a gente não usa no mesmo horário, eu acordo mais cedo. E na minha casa, a gente acorda todo mundo no mesmo horário. Então, a importância... Existem dinâmicas diferentes, diferentes. Então, a dinâmica da Renata, que ela acorda mais cedo, ela se arruma, ela tem o banheiro só pra ela, eu não tenho, né? A rotina da família, de cada um. A gente acorda todo mundo mais ou menos no mesmo horário. Eu preciso utilizar o banheiro no mesmo horário que o meu marido, que os meus filhos, aquela hora do banho. Eu pensei muito isso, que às vezes não é uma questão de espaço, porque não dá pra você falar, separa banheiro, bota 2. Às vezes você não tem 2 banheiros na casa, né? Mas você ter horários, rotinas diferentes, ajuste de tempo para não ter que ajustar espaço quando o espaço é limitado. Sim, então assim, já resolve. Uma associação de arquitetura junto com os hábitos da família, né? A gente precisa mais uma vez repetir de que é importante que a sua casa seja pensada para você, né? De que você tenha essa dinâmica criada dentro da dinâmica da sua família, de quem está habitando aquela casa, né? Às vezes nem é uma família, um alojamento de estudantes, né? Alguma outra coisa que traga... Espaço de trabalho, super importante, todo mundo trabalha ao mesmo tempo. E como é que a gente consegue fazer com que isso funcione sem que um atrapalhe o outro, né? E pode ter alugado, pode ser um espaço que não é seu tipo de trabalho, né? Às vezes você é funcionário, você não vai poder palpitar muito. Mas super importante tá isso tudo bem pensado e entender que não necessariamente vai ser caro para resolver. Sim. Eu acho que o pessoal pode deixar nos comentários do vídeo se existe algum cômodo campeão de atrito na casa de vocês, ou deixa comentário também lá no nosso Instagram, @d.casapensada, e aí, de repente, a gente traz em algum momento, em outros episódios, para que a gente discuta isso. Eu volto no banheiro ainda. Vamos ver se até o final do programa eu acho que o banheiro é unânime, né? Então tá, no próximo bloco a gente fala mais um pouquinho sobre isso. Pessoal, nesse bloco agora, antes da gente entrar nos assuntos, a gente queria agradecer aos nossos patrocinadores, apoiadores aqui do programa. E como a gente falou de tratamento acústico, vale um super salve ao pessoal da Sterman, que através de cortinas, que vocês não veem daí, promovem a acústica do nosso espaço. Nosso cenário aqui é feito por quadros da Divino Quadro. E os nossos móveis são oferecidos pelo Galpão Design, que são móveis brasilienses, de autores brasilienses,
e que compõem aqui nosso espaço. Super queridos, muita qualidade em tudo isso, né? Exato. Mas enquanto a gente estava aqui no intervalo, estava lembrando de vários pontos de conflito. Gente, conflito é um tema, né? É um tema. Vai virando fofoca. Era pra ser arquitetura, mas vai ser conflito. Conflito! Mas sabe o que eu fiquei pensando? Eu sou uma dessas pessoas. Tô parecendo uma chata, né, gente? Né, Flávia? Tá parecendo? Só ótimo. Não, é a Renata das 7 da manhã. Só das 7 da manhã. Tava pensando na Renata das 7 da manhã. Não, mas eu sou uma pessoa que eu gosto de ficar sozinha. Eu preciso ficar sozinha. Né? Em momentos, mas não necessariamente eu preciso de um lugar. Eu não sou uma pessoa que quer o meu cantinho, minhas coisas. Eu meio que, mãe, né, dei uma desapegada já nisso, de ter as minhas coisas no lugar, ou falar, preciso de não sei o quê, vou lá onde eu guardei e não tem. Não tem porque eu tenho 2 filhas mulheres que querem o mesmo que eu quero, em algum momento as coisas vão sumir. Mas aí eu volto nessa questão de que quando não se tem espaço, pode-se ter tempo e vão ser complementos. Eu não tenho um lugar só meu em casa, mas eu organizo a nossa rotina de um jeito que eu tenha períodos em casa sozinha, né? Que assim, normalmente quando elas vão para a escola, eu consigo voltar para casa porque eu tenho trabalhado de casa, então já é um momento que eu tenho com a casa pra mim. Sozinha, né? E aí eu acho que me dá uma amortecida nessa agonia do excesso de compartilhar, sabe? Mas os conflitos, eles podem acontecer tanto entre 2 ou mais pessoas, quanto com você mesma. Você se esbarra. Exatamente, você se esbarrando em casa. Eu sou uma pessoa que me esbarro, né? Eu sou muito grande. Mas às vezes as pessoas pensam, eu quero isso aqui tudo aberto para que eu esteja em contato com a família, tudo. Ou o contrário, quero tudo fechado. Acho que no primeiro episódio a gente falou de cozinha. Tem até a sua cozinha. Uma minha que a gente ainda vai quebrar. A gente ainda vai quebrar. Super animada. Mas a gente falou de espaços abertos, fechados. E aí as pessoas às vezes têm a falsa impressão de que fazendo aquilo elas vão resolver. Mas de fato a gente precisa pensar de uma forma muito mais personalizada para conter esses conflitos. E eu lembrei de um projeto bem bacana. Ele tá acontecendo agora. Na verdade ele é bem recente. E que com esse estudo de espaço e tempo dos filhos, da família, de como acontece, a gente tomou a decisão de colocar o escritório da casa. O escritório que é mais equipado, onde todo mundo faz as atividades, os meninos estudam e a mãe trabalha em casa. E a gente colocou esse escritório equipado no quarto dos filhos. Porque os filhos não estão em casa. Para os pais trabalharem? Para os pais trabalharem. Oh. Porque os filhos não ficam em casa no período da tarde e o quarto deles é o lugar mais ocioso da casa no período da tarde. Então, esse escritório foi para dentro do quarto dos filhos. A mãe faz reuniões, videochamadas, todas desse quarto, porque não tem um espaço para um escritório fechado. E tem, assim, o marido fica em casa, às vezes entra, sai, funcionário. E ela tem aquele espaço dela ali. E à noite, quando os filhos estão em casa, para estudar, fazer tarefa, usam aquele mesmo escritório que a mãe já não está mais usando desde de tarde, né? Então, isso é otimização, e a gente já fez um outro projeto que, para mim, seria bem funcional, o espaço do closet com o escritório. Que eu acho bacana, porque o closet, ele tem aquela movimentação na hora de sair de casa. Na minha casa é assim hoje. É mesmo, é verdade. Meus armários ficam no escritório, que é o terceiro quarto, né? As meninas num, eu e o Rodrigo no outro. Porque eu sou a primeira a acordar, como eu já falei 1000 vezes. E aí eu já vou pro meu closet escritório. Legal. Então já ligo o computador, já deixo preparado ali quando eu vou começar a trabalhar. Mas consigo trocar de roupa, consigo começar o meu dia sem estar abrindo janela, acendendo luz, incomodando. Lá em casa, que acorda todo mundo ao mesmo tempo, um quarto escritório funcionaria. Porque o lugar... E poderia ser um quarto, um closet escritório inteiro pra família. Daria pra levar... que eu fico pensando, todas as roupas da família para esse quarto, para esse espaço, porque seria um espaço que a gente tem ali. A hora que eu pego o uniforme dos meninos, que não sei o que, já não é uma hora que eu tô me arrumando. Então, de manhã eu já acordei, já me arrumei, já saí de casa, né? Voltei, aí pega o uniforme dos meninos, troca os meninos, poderia ser nesse mesmo espaço, que não é um horário que eu tô trabalhando também. Sim. Então, poderia sentar na mesa nesses intervalos e trabalhar daquele espaço. E a mesma coisa meu marido. Daria pra gente fazer esse revezamento se a gente tivesse um espaço assim. Você vê como é personalizado, né? Muito porque personalizado. É um cômodo que eu nem sei que nome teria. Pois é. Não é um quarto, não é um caos da família. Mas em projetos de umbigo. apartamentos, que são... Geralmente a gente tem um espaço contido. É o que é, não tem como crescer, como numa casa.
A menos que você compre o imóvel ao lado. É meio recorrente, né? Você fazer esse tipo de equilíbrio entre duas ou mais atividades. Né? Exato. Verdade. Hoje eu trabalho na sala da minha casa. A gente, às vezes eu não tô no escritório, eu tô em casa, e vocês que frequentam a minha casa, como eu já disse, eu chamo lá pra casa. A minha mesa, Marcelo indignado com a minha mesa de trabalho. Ela fica na sala, porque pra mim é o melhor ambiente da casa. E eu tenho essa questão de querer usar o melhor ambiente da casa pra estar o maior parte do tempo. Então eu gosto de tomar café na mesa, com a família toda ali na sala, a vista da sala é muito maravilhosa. É arejada, e pra gente, pra arquiteto, gente, ventilação e iluminação são sagrados, né? Então se a gente tem uma vista maravilhosa, por que não passar a maior parte do seu tempo ali? E é o que eu pensei pra minha casa. Mas é isso, tendo um espaço compartilhado, já sabe que assim, ligou a televisão, já não dá pra fazer uma reunião, né? Tem que ter uns combinados. De horário. Então, normalmente, o período que eu passo trabalhando em casa é o período que os meus filhos estão na escola e meu marido também está no trabalho. Então, a casa fica vazia, aquela sala. E aí, eu já passei muito tempo dentro do meu próprio quarto como escritório e eu me sentia fechada num lugar que não precisava, né? E aí, passei o meu escritório para a sala de jantar. E aí, eu uso uma mesa ao lado do meu buffet para trabalhar. E é uma coisa móvel. Se um dia eu for receber muita gente, dá para eu tirar a minha mesa dali, dá pra gente fazer de uma maneira que não fique tão, assim, exposto. Mas se for família, se forem vocês, eu não tiro não, gente. Não tiro mesmo. Mas é isso, um projeto, ele deve respeitar a individualidade de cada pessoa. E ele não necessariamente é luxo, né? Hoje em dia a gente já derrubou essa teoria de que projeto é luxo. É uma necessidade, claro, respeitando diversas camadas socioeconômicas. Mas isso de o profissional respeitar o lugar, a atividade, equilibrar as agendas todas. Identificar esses momentos de conflito para ver o quanto o espaço pode só promove melhoria de convívio, de utilização, de ociosidade dos espaços, né? Eu tô aqui, assim, muito técnica e correta, mas eu tô pensando na minha casa, né? Casa de ferreiro, espeto de pau. Eu pensei agora, o quanto eu reclamo às vezes das briguinhas das minhas filhas que compartilham o quarto, mas um ponto de conflito que já foi meu e que eu repeti na vida delas é o compartilhamento do armário. As bichinhas compartilham o mesmo espaço e é um gerador de conflito delas também, já tão pequenas. Então, eu vou me comprometer a ter um olhar. A gente vai ajudar a mamãe com isso. A gente vai ter uma temporada de reality só na sua casa. Só na casa da Renata. Porque eu sou a mãe, sou a arquiteta ali. A culpa é toda minha nesse caso, né? Mas a gente ter isso mais separadinho, exatamente para elas terem lugares de uso diferentes. E aí eu já vou estar minimizando pelo menos um assunto, um gerador de conflito, eu já vou estar resolvendo. E você acha que com uma solução de marcenaria conseguiria resolver? Sim. Nossa, eu tenho um exemplo ótimo de uma solução de marcenaria na minha casa. Diga. Que eu acho que hoje é problema de todo mundo, já foi só meu, ou não, né? Mas a entrada da minha casa tem aquele móvelzinho do hall. Sabe? Entrou na minha casa, móvelzinho do hall. Hall azul, tenta imaginar. Lembra? Todo azul. Meu hall todo azul. Tem um móvel que é pequeno, é um móvel de 1,20 m, 1,30 m. Aquilo é a sapateira da minha casa. Uau. Na verdade, eu sabe, mas o Marcelo... Vocês têm esses hábitos de tirar o sapato? Aí eu tenho uma sapateira que tem espaço para 20, 30 pares ali na entrada. Bastante. E é pequenininho, gente. Eu juro que ele tem uma carinha de móvel de hall, um aparador ali. Eu achei que fosse um aparador só. Então, ali embaixo é uma sapateira. Que legal. E aí a gente já fez aquele móvel pensando de que ele seria uma sapateira. Então, o fundo do móvel é todo ventilado. Ele tem um fundinho falso que ele encosta na parede, mas não tira o espaço de ventilação. Ele tem 5 centímetros ali. E os furos em cada uma das prateleiras para o sapato respirar. Legal. Porque quando começa a acumular aquela quantidade de sapatos ali na entrada de casa, eu grito, todo mundo vai colocar o sapato na sapateira. Todos os sapatos para a sapateira. Eu tive uma ideia que a gente pode tentar ilustrar isso através de fotos, seja aqui no vídeo ou no nosso Instagram também. A gente faz um carrossel com essas fotos desse episódio. Lá em casa é treta. Eu tenho o banquinho de tirar o sapato pra entrar, mas eu não tenho espaço pra muito sapato. Então, assim, terça-feira eu já tô arrancando os cabelos de sapato demais ali no lugar de chegada. Eu não vou dar meu exemplo aqui, porque... eu quero o seu exemplo. Eu também quero o seu. Você sabe que eu sou neurótico, né? Mas você tá morando sozinho? Você consegue arrumar problema morando sozinho, Marcelo? Aí eu que sou treta. Eu tenho esse hábito de entrar sem o sapato em casa. Lógico.
tapete é branco. O tapete da minha sala é branco. Branco? De algodão branco. Você tá brincando. Vai ter foto no Não, mas carrossel. se tem Só assim pra eu conhecer a sua casa. Se tem um lugar que pode ter um tapete branco de algodão, é na casa do É na minha Marcelo. casa. né? Porque eu chego, eu tiro meu calçado do dia e ele vai direto pra lavanderia. E eu não repito aquele calçado no outro dia. E aí você higieniza a sola. Lógico, antes dele Você trabalha no hospital. Eu acho que ele é da saúde. Gente. Isso é um hábito, claro, que ele se intensificaficou desde a pandemia, Nossa, né? é uma farsa na minha vida, porque o sapato fica ali, mas eu não higienizo esse sapato hora nenhuma, gente. Lá em casa, uma vez por semana, eu dou aquele check, mãe. Não, em algum momento, sujo, em algum visível. momento, Não, Mas chegou só- da escola com o sapato sujo, eu já troco, já coloco outro tênis lá na entrada de casa, já passo... Mas eu Higiene da reconheço, escola, não. mas eu reconheço que essa solução de ter essa sapateira, esse móvel organizador logo no início de casa é muito legal, né? Se você eu tá acho. falando de uma casa sem ser apartamento, que tem apartamentos que tem essa possibilidade, mas se você estiver falando de uma casa, a gente já pode organizar a casa de maneira que uma pessoa que tem esse hábito já entre com uma passagem para a área de serviço. Sim. Sim. Isso seria uma coisa tranquila, né? Hoje a gente já trabalha assim, vamos levar a cozinha pra frente de casa, porque você chega com as compras, não tem que atravessar a casa pra isso. E se a pessoa tem pra não parecer tão bagunçada, meu esquema, o Rodrigo que trabalha em fazenda, de fato chega com uma bota suja de terra. Uhum. Aí ele já entra pela área de serviço, deixa a bota na área de serviço, no tanque, Legal. e ele higieniza. Ele é mais caprichoso, Então, eu tem acho, com essas apartamentos, coisas. vários apartamentos que têm essa entrada pela área de Sim. serviço. E se é um hábito da família, se é realmente uma coisa que atrapalha. Outra coisa que eu lembrei aqui é mochila de escola, rodinha. Nossa, Nossa, isso é aí não outra- faz parte da minha... Ai, uma confusão na minha Nossa, casa. eu vou te dizer, depois que eu tive filho, projetar o local das mochilas virou virou certeiro em todos os projetos. Porque a gente cobra das crianças, mas não tem um lugar certinho, muitas vezes, né? Então Sim. chega, vai ficando ali pela porta, junto com os sapatos, junto com tudo, vira uma muvuca só no hall. Exatamente. Mas existem boas soluções, mesmo para espaços compactos, né? Que você consegue minimamente organizar. O calçado, a mochila, a bolsa, o casaco. Eu né? hoje colocaria minha sapateira inteira na entrada de casa. E pode funcionar. Que é pra eu nem precisar levar depois pra lugar nenhum. Deixa logo tudo ali, né? Não, e Legal. quando a gente para pra pensar, tem países que têm esses hábitos. Sim. De ter um hall O armário de do entrada. hall, né? Armário, de Que a gente tirar o achava tão casaco. diferente. É. Tudo bem que só é lavado na próxima inverno, né? Na tem próxima isso estação. de armário americano e europeu, né? Que era pro casaco Mas é uma do inverno. solução muito prática, Mas né? funciona. Não, é funciona. trazer um armário pra frente de casa com essas roupas do dia a dia. E eu que gosto, como falei no episódio passado, gosto muito de esconder tudo. Eu tenho um armário ali fazendo um painel fechado, porque eu sou dessa que eu não quero que as pessoas saibam também que tem o armário, né? Então, bem camufladinho ali na minha entrada. Pra colocar as bolsas, tá aí, gente, lugar de bolsa é super complicado, porque a gente Também. troca ali na entrada de casa também, né? Eu Então- uso bolsa também. É. Bolsa, Então, carteira, chave, tudo todas isso as gera coisas. uma baguncinha. As mochilas, então um armário na porta de casa me resolveria bastante, porque a gente já tem esse armário de sapatos que já ajuda bem, mas se eu tivesse um armário para as minhas bolsas, pelo menos eu sou uma pessoa que troca de bolsa, então as coisas principais ficarem ali na entrada, para mim já funcionaria bastante, Legal, bastante mesmo. Legal. E Legal. no inverno tem os casacos, assim, que o nosso inverno não é um inverno É, rígido com aqueles casacões enormes, Mas tem um mas o casaquinho, nossa tem época de guarda-chuva. frio, exatamente, a nossa época de frio, a gente tem os casacos da escola, essas coisas do dia a dia. Tem gente que trabalha de jaleco, né, enfim. Eu tenho uma dica. Não é tanto de espaço, mas como mãe já fica ali o dia inteiro dando bronca, eu lembro disso, né? Que eu fico brigando com as meninas sobre as mochilas, sobre os sapatos. E aí eu tive a brilhante ideia de programar minha Alexa pra dar as broncas. Ah, Porque elas se repetem, né? Então, por exemplo, elas têm natação de manhã. Chega na hora do almoço, eu já programei a Alexa meio-dia e meia, a Alexa fala: Tarsila e Elis, tiraram a toalha molhada da mochila. Aí elas, ai, que saco, Alexa. Elas brigam com a Alexa. O que antes eu era bruxa, agora a bruxa é a Alexa. Então, de noite, a mesma coisa. Tarsila e Elis arrumaram a mochila da natação. Elas, ai, meu Deus. Aí Mas, eu falo, ó, tem ufa. uma coisa pra falar. Tem Não muito é legal? a ver, tem muito legal. E tem muito Você a ver com terceiriza. projetar. Terceiriza a bronca. Só o Adorei. lado bruxa. Ah, que legal! Eu tenho um aviso na minha
minha Alexa, que é 8h30 da noite, que é Tito e Nuno, hora de ir para a cama. É o único que eu uso. Funciona. Mas a gente tem como fazer em projeto de arquitetura isso, de maneira que a pessoa não precisa colocar uma Alexa, precisa colocar uma Alexa em cada cômodo da casa. Então dá pra gente fazer. E dá pra ter combinação também, porque num projeto de arquitetura, a gente pensa inclusive na automação. Sim, é isso que eu tô falando, que a gente não falou em espaço, mas a gente fala em tecnologia, e isso vem acoplado, vem junto com o projeto de arquitetura, né? Junto então com uma sapateira bem desenhada, pode vir um acessório como uma Alexa, como uma automação de maneira geral, tipo, abrir aquela porta do armário, vem uma iluminação, né? Dá pra gente Não associar. dá pra dizer que isso também não é arquitetura reduzindo conflito. Exatamente. Porque já não tá em mim, nas meninas, essa treta, né? Não, acho que a gente já falou de conflito pra caramba aqui, né, gente? Tem sempre mais. Lembro de vários outros. Eu lembro, por exemplo, a gente não comentou aqui, mas um ponto que eu estudei em casa, que eu tive que remanejar e colocar as coisas depois que eu tive filho de maneira acessível, foi a cozinha. Né? Então, assim, descer o filtro. Uma coisa que a gente faz muito, os copos ficam na basculante em cima do armário, né? Parece regra, Parece né? regra. Na minha casa, os copos ficam em gavetas embaixo, porque senão meus filhos não conseguem acessar os copos para colocar água sozinhas. Eu vou passar o resto da vida colocando água, servindo água para os meninos. Não, então já coloquei de uma maneira que os copos fiquem acessíveis para os meninos. A mesma coisa, uma tigelinha de fruta, eu tive que passar todo para os armários de baixo. Então, esse planejamento, esse tipo de planejamento tem tudo a ver com arquitetura, planejamento de armário, né? Planejamento da cozinha, deixar a cozinha mais segura, a cozinha mais útil. Tirar do acesso aquilo que você não quer que seja consumido sempre, né? Que às vezes é lindo os potinhos de biscoito ali decorando. E estimular novos hábitos, e botar a fruta no acesso bom, isso é outra coisa, né? Planejamento. Já vou falar da minha irmã nutricionista de novo, que ela super fala isso. Se organize que o espaço te ajuda. Essa coisa do planejamento serve para um ou para outro. Para tudo, né? Para tudo. Melhora o uso, melhora a rotina e diminui os conflitos de novo. Maravilha. Vamos encerrar esse bloco aqui agora. Gente, preparei uma surpresa pro terceiro bloco. Vamos finalizar aqui. E aí, daqui a pouco, tomar uma aguinha, a gente tá de volta. Não esquece, @d.casapensada. Até já. Com uma equipe experiente de jornalistas do Brasil e América Latina, a Mundial tem o compromisso de oferecer um canal de notícias em português, em primeira mão e imparcial. Notícias para o Brasil, a sua nova visão do mundo. Gravando. E aí, pessoal, estamos de volta. Como vocês viram, eu preparei uma surpresa pra eles. Ai. Não é uma surpresa, eu preciso de vocês, hein, gente? Pensei da gente fazer Depende. Não, sou papá, conheço. Pensei da gente fazer um joguinho. Vai chamar... Dá pra fazer ao vivo? Agora! Claro que dá. Vou ficar constrangida. O nome do jogo é Conflito ou Harmonia. Então, eu vou falar um cômodo ou um elemento da casa. Cada um vai ter que responder se acha que é conflito ou é harmonia e justificar. Não, peraí. Vou querer rebater, então. O que é? Assim, Nem começou. Você fala um, eu falo outro, o Marcelo fala outro. Isso já é conflito. Conflito. Vamos arquitetar. Não. A Renata começa, aí cada um vai falar um ambiente. Pode ser também. Pode ser? Vocês têm aí na cabecinha? Aí ela não fica de Angélica apresentando. Cadê minha pinta? Tá, então eu vou começar do clássico, que aí cada um defende o seu ponto de vista, tá? Tá. Uma só pia no banheiro. Conflito ou harmonia? Não pensa não. Conflito pra mim. Eu vou responder depois dela. Por quê? Como eu disse no bloco anterior, eu gosto de ter o meu espacinho esperando por mim. Então, assim, já tá muito dividir banheiro pra mim. Já ultrapassa a minha barreira. Então eu quero a minha pia ali, sem estar toda molhada em volta. Eu sou uma pessoa que gosta, assim, o banheiro pra mim, aí vou abrir um parêntese do banheiro. O banheiro pra mim é meu espaço de privacidade de casa. Então, assim, eu preciso daquele momento. É assim, ó, os meninos estão gritando muito, estão movimentando muito, eu vou lá pro banheiro fazer uma skincare de 40 minutos. Porque aí eles que lutem. Eles que lutem. Que aí eu tranco a porta e aí, mamãe tá no banheiro. Mamãe tá no banheiro. Coloco ali o Casa Pensada, de Casa Pensada pra escutar. Fico ali escutando, fazendo meu skincare. Depois faço a minha maquiagem. 40 minutos de sossego. Então eu tenho esse negócio com o banheiro pra mim.
Uma Não pia sei se- só, então é conflito. Pra mim é conflito. Eu tenho uma visão mais poliana de que uma pia só vai gerar um entendimento entre as pessoas e uma organização de Vai rotina. gerar harmonia, uma pia só. Porque a Renata falou que o jogo é conflito ou harmonia? Harmonia. Harmonia. Eu acho que as Olha! pessoas se organizam. Um escova o dente do Quanto outro. so- Poxa, quantas horas você leva escovando um dente? Amorzinho! Não existe skincare, skincare eu de paro. 40 minutos. Acho que organizando, cada um fica 5 minutos, dá tudo certo. E eu prefiro ter um ambiente mais controlado. Eu acho que compartilhar 2 pias, assim, eu ia ficar tenso de ver o outro A bagunça. ambiente. Ah, não, eu crio uma barreira. Isso aqui não é meu. Você sabe que eu acho, por incrível que pareça, também acho que uma pia só é harmonia. Eu tenho um problema sério, tá aí, gente, sério, que é misofonia. Aham. Barulho de boca Sim. e de comida. Se eu tô escovando o dente e o Rodrigo resolve escovar o dente da pia do lado, eu Acabou. desmaio. Acabou pra mim. Acabou pra mim. Então é um usando de cada vez. Por quê? Porque só tem um. É isso. E aí eu mantenho ali. E assim, se eu tiver que escolher, eu escolho bancada. Bancada livre. Sobra pra bancada, ter o é espaço verdade. pro armário. Sobra bancada, né? Se eu tenho espaço pra 2 pias e só coloco uma, sobra bancada. Mas aí tem arquiteto espelho gosta da livre. bancada livre, então Pode sobra ser. bancada pra um grande nada. Faz um armáriozinho. Vai fazer umas poses, não, de céu. Porque aí na hora que eu preciso, eu subo com os meus produtos, uso desse, eu quero no livre verdade. mesmo. Mas eu prefiro harmonia pra mim. Não, mas deixa eu dar uma completada de banheiro aqui, já que a gente tá falando de arquitetura. O que Não. me incomoda no uso do banheiro não é a bancada, é o resto do banheiro. E aí, uma coisa que dá pra gente, com a arquitetura, resolver é compartimentar, né? Claro. Fazer eu acho situação ideal. cabines, né? Situação Porque, ideal. assim, se você não tem como ter 2 banheiros, ou banheiro pro uso de cada um, ou se você tem um banheiro que já é do uso dos seus 5 filhos e o outro é do... Isso é muito legal, porque enquanto Na um tá verdade- tomando banho, não Sim, impede não que o impede. outro use Os usos as outras separados, funções. né? Uma Exatamente. cabine de vaso, o box separado, com Sim. privacidade e a pia separada, eu acho. Tá. Ideal. Agora eu tenho uma pra você. É só pra mim? Não, Tá. Pensei em você. Tá, vamos lá. Cozinha aberta ou fechada? Harmonia ou conflito? Eu acho que é harmonia. Gente! Harmonia, à medida... Cozinha aberta só, né? A pessoa fala aberta ou fechada, não. É verdade, aberta. Deixa eu perguntar de novo, eu tenho uma só pra você. Verdade. Cozinha aberta com a Não, sala. eu pensei na cozinha aberta na hora que você falou, e pra Tá, mim é era harmonia isso. total, porque você promove ali. A gente falou disso nos outros 2 episódios, é o que a gente quer fazer na sua A casa. gente vai. A hora da né? refeição é compartilhar, né, gente? Eu acho, e aí da mesma forma que eu falei que pro banheiro, o modo de compartilhar provoca uma questão de organização, e isso leva à harmonia, eu levaria também para essa questão da cozinha Único aberta. ele, né? Tudo é harmonia aqui. Eu defendo a harmonia Tudo também. depende da organização E do tem espaço. um ponto, a gente precisa dividir para evitar conflitos, mas a gente precisa estimular a convivência também. Sim. Então, cozinha aberta, que é momento de refeição, de preparo, eu acho um estímulo saudável. Se não tá dando certo, talvez precise de uma intervenção psicológica. Precisa que a convivência seja agradável em algum lugar, assim. Então, se tem um lugar que pode ser, é no social, é na cozinha, eu acho. Mas você sabe, Harmonia. assim, a gente, enquanto arquiteto, a gente atua vez ou outra, claro, cada profissão é uma coisa, mas a gente atua também como aconselhadores, assim. Demais. né, Nós de- somos, na verdade, arquitetos são orientadores, né? Exato. Eu costumo muito falar isso para os nossos clientes. A gente está aqui no papel de orientar. Se você vai fazer ou não é outra Mas coisa. a gente não vai deixar Mas a gente não vai deixar apontar, de falar, né? de apontar, né? Esse é o nosso papel. É isso mesmo. Agora deixa eu responder da cozinha. É isso. Ah, Pra mim também é harmonia. É, Total. uau. Não. Ela blepou, né? legal. Não, pra mim é harmonia porque eu acho que na minha casa a cozinha é um ambiente social. Uhum. Então a gente compartilha esses momentos de refeição. Os espaços sala e cozinha se mesclam muito lá em casa. Então, pra mim é importante porque é um ambiente social. Mas a gente também não pode deixar de falar das pessoas que usam a cozinha de uma maneira mais privativa, né? Sim. Que não são elas que têm o hábito do uso da cozinha, que recebem Que sempre... às vezes tem um funcionário, Às vezes tira tem a um funcionário, privacidade. tira a privacidade da casa. Então, se você tem um funcionário Mas todos os até dias, pra você isso vai- tem soluções, né? De dia tá de um jeito e à noite tá de à outro. noite tá de outro, isso é Pronto. super legal É. também. Mas assim, claro que é aquilo que a gente falou. Cada família tem seus hábitos. E, enfim, a gente
pode ser motivo de conflito, mas pra mim uma cozinha aberta é harmonia também. Legal, Bacana. legal. Agora é a minha vez? vai. Você tem uma ideia? Eu lembrei aqui de uma que me remonta lá a esse período que eu dividia quarto com os irmãos. Escritório no quarto. Nossa. Porque eu lembro na adolescência do meu irmão teclando, né, no IMC. Pra mim é. No Mirk. E aí, hoje em dia eu fico pensando muito nisso. Pra quem tem uma dinâmica de família. Exato. Pra mim, que seria conflito. Na minha rotina. Eu quero. Haja disciplina, né, gente? Pra ter um computador dentro do quarto, saber a hora de começar, de parar, não misturar as coisas, não ter ali o trabalho entrando. Fiquei, depois da pandemia, preocupada com o lance da higiene do sono, de ter horário pra tudo, de parar horas antes pra conseguir ir desacelerando. E fora isso, a gente tem horários diferentes. Então, pra eu acordar e ligar o computador, não vou poder abrir a janela, vou trabalhar nisso. Não. Conflito. Pra mim, não dá. Você. Ai, tudo difícil. Tudo depende muito, Tudo depende, mas na minha casa, funciona. Harmonia. Harmonia? Olha aí. Meu marido trabalha em casa num período que as crianças não estão em casa. E eu ocupei a sala. Então, o escritório que fica dentro do nosso quarto hoje é o escritório dele. E funciona super bem. A gente não tem problema. Eu fico pensando, e quando é de noite, se eu quero dormir, o Marcelo tá no computador, Não né? acontece. Então, quando ele tá em casa é porque ele tá trabalhando. Eu achei que ele não trabalhasse. Você viu, né, amor? Alfinetando. Eu tenho mais. Eu preparei mais. Outra de quarto que é boa. Eu lembrei de uma boa. TV no quarto ou não? Pensei nisso. Pensei nisso. Porque eu sei que a gente vai divergir. As minhas respostas são sempre muito óbvias. É harmonia! Não. Não é óbvio. TV no quarto? TV no quarto. Algo que pode poluir o quarto, que pode gerar conflito de horários. Não, Jamais. TVzinha baixinho ali com timer. Não. Tá errado, né? Quarto é feito para dormir, é a área de Eu descanso da casa, é a área Falhei. é um momento de reclusão, um momento de reflexão. E aí você fala assim, vou dormir. Aí deita e vira pro lado e dorme na cama? Aí fica vendo TikTok. Tá certo. Eu sabia que aí tinha. Aí o celular também, nesse caso, o celular também não poderia entrar no quarto. Eu acho que a TV, a gente passou por um processo de aumento das telas, né? Chegou a tela de 100 polegadas e agora a TV tá na nossa mão. Nem precisa mais. A verdade é essa, que eu sou contra a TV no quarto, mas eu fico bom. com uma tela. Não, São pra mim é muitos harmonia perigos. total. A TV dentro do quarto pra gente é muito importante. Acho que eu já até comentei em outro episódio aqui, que eu tenho o meu momento com meu marido noturno. Então assim, as crianças vão dormir. As crianças vão dormir, é o momento que a gente vai assistir alguma coisa, um filme, conversar. E isso a gente. E vocês vão pra sala? Eu achei que vocês iam pra sala. Não, a gente não vai pra sala, a gente fica muito no quarto mesmo. A nossa TV. E a TV ainda tem uma outra questão. O fato da TV da sala ser muito dominada pelas crianças. E eu não tenho, gente, não dá pra eu ficar assistindo desenho o tempo todo. Às vezes eu preciso de 2 TVs em casa. Eu preciso dessa TV no quarto. Não, principalmente no final de semana, né? Que as crianças podem usar mais a TV. Eu fui criada numa cultura terrível, né? De que TV é meio um parente, assim. Chegou em casa, liga a TV e fica aquele barulho ali, é uma companhia. Eu tenho esse... Na casa dos meus pais tem isso. Sempre tive na casa dos meus pais e liga acabei o Jornal adotando. da Manhã enquanto tá tomando café. Às vezes um programa que eu nem gosto, né? Alguma coisa que eu nem tenho. escolhi. Fica ali passando um barulho de TV sempre. Põe o de casa pensada. Exatamente. Na TV. Com certeza. Mas eu tenho muito isso. Então, preciso também de 2 TVs. Porque tem isso. A gente precisa negociar o que está sendo visto. É muita gente, né? 4 pessoas no em final casa. de semana, né? Que tá todo mundo em casa, os meninos estão jogando videogame. Ai, deixa eu ver minha série. E eu adoro ficar ali deitada na cama, rola pra um lado, rola pro outro. Vocês estão vendo que não tem resposta certa, né? Que cada um opina de um jeito e, de fato, é super adaptado para a rotina de cada um. Totalmente subjetivo. Então, falando de quarto, eu tenho uma. Hein? Vai. Uma cama grande, uma king, no quarto, tirando espaço de outras coisas, mas a camona. Mesmo se o quarto não for tão grande assim. Aquele palco, né? Um palco. Tatame no quarto. Conflito ou harmonia? Pra mim, harmonia. Eu tive essa realidade, mas o meu quarto, como eu falei agora no caso da TV,
ele serve estritamente para dormir, para repouso. Pra ir pra TikTok. Mas a cama sendo grande, eu vejo TikTok de um lado, do outro. Nem armário fica no quarto ou fica? Não, no meu caso não tinha nem armário, nada. Se Só não gavetinha na cabeceira. Mas assim, a cama ocupando o maior espaço do quarto, mínimo de circulação, mas o conforto ali na hora de dormir. Entendi. Nossa, eu fico super Pra mim, harmonia. Porque eu nunca tive essa experiência de não ter o armário dentro do quarto. Me preocupa, pensando assim, na minha realidade hoje, armário no quarto, eu, Rodrigo, uma cama gigante. Ia estar uma zona, eu acho que na hora de dormir ia estar tudo meio enfiado por cima da cama e eu ia ficar brava. Mas a gente tá falando de ideal? Realidade ou ideal? Eu falei de uma realidade, mas pode virar um ideal. Pode, né? pode. Se você faz o quarto de vestir, o closet separado. Isso. Quando eu mudei para esse apartamento que eu moro hoje, éramos só eu e o Marcelo. E aí, a gente tinha o quarto de dormir. E super funcionava, nem os nossos armários ficavam dentro do quarto. E funcionava super bem. Hoje, com uma outra realidade, com as duas crianças... Impensável, impensável. Harmonia e conflito, né, gente? Mas a gente abriu mão de um certo espaço, de deixar as mesinhas de cabeceira bem pequenininhas na lateral da cama. Pequenas, falta espaço, inclusive, nas minhas mesinhas. Mas eu tenho a questão dos filhos. Ter uma cama grande é legal no momento de... acolher todo mundo, deita todo mundo na cama. A gente não consegue dormir todo mundo na cama, né? Mas dá pra trazer os meninos, aí eles dão aquela cochiladinha, a gente leva eles pra cama e a gente usa ali a cama. Então, assim, pra mim, hoje faz sentido. Na verdade, sempre foi. Pra mim, é harmonia, sempre. Sempre foi bom ter uma cama grande. Né? Acho que foi o primeiro que a gente fez harmonia. Na minha harmonia aí. Mas como em todos os casos. Tem condições, tá bom. Tá na vez de quem agora? Sua. Minha? Tem mais algum aí? Na manga? Tirar aqui. Bom. Eu tenho, que eu preparei. Não, mas eu posso falar de um aqui agora que é muito recorrente em projetos de clientes e na casa da gente também, inevitavelmente. Sabe aquela varanda gourmet dos sonhos, né? Quando se compra um apartamento novo e que é enfiado goela abaixo pelas construtoras e às vezes vira um lugar de depósito. Tô falando da varanda gourmet, mas pode ser algum outro ambiente da casa, assim, que vira depósito. Fique inútil e vire depósito. Atrás de um sofá. No quarto de serviço. Tenho uma opinião sobre isso. Às vezes harmonia, às vezes conflito. Eu acho que no caso da varanda, conflito. Porque é um espaço nobre na sala. E de convívio, né? De convívio, virando depósito. Eu acho que eu ia ficar extremamente nervosa. Sabe por que eu tô aqui pensando que é harmonia? De novo, a minha realidade. Eu tenho 2 filhos pequenos. Eu acabei de passar pela fase dos carrinhos, mas estou na fase das bicicletas, do patinete, das coisas grandes. E se isso estivesse no meio da minha sala, eu ia ficar muito incomodada. Se estivesse no quarto das crianças, eu ia ficar muito incomodada. E aí o cantinho da varanda é um bom lugar para deixar as coisas entulhadas. Por isso, justamente porque a varanda gourmet é um espaço que recebe. E aí, como é uma coisa eventual receber, eu consigo no dia a dia ter a casa livre de todas essas coisas. E se organizar. E me organizar para quando eu for receber, passar essas coisas ali para a área de serviço, que também é muito usada durante a semana, mas que na hora de eu receber, no final de semana, é um lugar que está ali ocioso. Então, consigo passar essas coisas todas para a área de serviço e usar a varanda. Deu pra entender? Concordo. Deu. Virou harmonia. Mas eu não ia curtir ficar vendo isso durante o dia a dia, não. Mas eu fecho a cortina. Eu até mudei de opinião aqui. Enquanto você respondia, eu até mudei de opinião. Porque eu diria conflito total, mas pensando por esse lado, se for em prol da organização do restante da casa e momentaneamente ficar lá naquele cômodo, é harmonia. Eu acho. Enfim, eu ia me incomodar de no dia a dia aquilo tá daquele jeito. Eu já ia criar um cantinho definitivo na área de serviço. Sim. Mas, gente, gostei desse jogo. Vamos fazer o seguinte. Não, mas vamos deixar pro pessoal de casa. Gente, comenta aí embaixo pra gente dar uma votadinha aqui.
O que a gente tá falando? Se é conflito, se é harmonia? O que você acha que te incomoda hoje na sua casa, que pode ser um problema, pra gente tentar resolver e te responder aqui embaixo. Às vezes você tem uma outra ideia de outros ambientes, outras coisas, né? Deixa que a Renata pegou a gente aqui de surpresa, mas da próxima vez a gente prepara. A gente vai continuar jogando aqui, tá, gente? Mas não perde, então, o próximo episódio, novo assunto, dê sugestões, comenta, @de-casa-pensada. Não. @de.casapensada no Instagram. E continue acompanhando a gente. Interage lá com a gente, tá bom? Obrigado pela companhia de hoje.